A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a vida de cada um de vocês. Estamos com mais um vídeo aqui trazendo a palavra do Senhor para alegrar as nossas vidas. E hoje vamos falar um pouquinho aqui no livro de Isaías, Isaías 53, do versículo 4 em diante, que diz: Certamente Ele levou nossas enfermidades e suportou nossas dores, e nós o tivemos por castigado, ferido de Deus e abatido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se afastou por seu próprio caminho. Mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. Tampouco ele abriu sua boca. Da prisão e do juízo foi tirado, e sua geração quem contará? Aqui está falando do Senhor Jesus, e o título da passagem diz aqui: o grande substituto. Quem foi o grande substituto que veio ao mundo substituir nós no sofrimento? O Senhor Jesus. Ele que veio, ele que deu a vida por nós. Só que nós somos tão ingratos que nunca paramos para pensar. Desde a fundação do mundo, quando o homem caiu, quando o homem pecou, Deus prometeu que traria alguém para que ele se reconciliasse com o mundo. Lá no Éden, lá no Jardim do Éden, o homem, Deus tinha criado tudo para ele, dado a eles para ele cuidar. E por causa de um vacilo dele, por causa que não deu ouvido à palavra do Senhor, que o Senhor dizia a ele que não era para ele comer do fruto, senão morreria. Por desobediência mesmo, ele pecou e ali entregou aquele poder de governar a terra que tinha sido dado a ele de graça, entregou na mão do diabo. E desde lá a terra tem sido assolada por pecados, por toda espécie de coisas ruins colocada pelo diabo para fazer com que a humanidade sofresse, né? E a partir daí os homens foram seduzidos pelo pecado até os dias em que Jesus veio. Mas Deus sempre disse que mandaria alguém para restaurar, né? E ele mandou seu próprio filho. Antes da vinda de Jesus Cristo, se sacrificava animais para a remissão dos pecados. Era o sangue dos animais que lavava o pecado do homem. Mas Deus nunca pediu que ninguém sacrificasse um ser humano para ele. Mas ele sacrificou o próprio filho dele para salvar o ser humano. E nós somos tão ingratos que nunca paramos para pensar o quão grande feito Deus fez para nós. Somos tão egoístas, perdidos nos nossos mundinhos, preocupados com as nossas vidinhas, que não nos damos conta do que está acontecendo ao nosso redor. A Terra está passando por uma provação, irmãos. Tudo que está em Apocalipse está se cumprindo. Os tempos do fim estão chegando. E assim como na época de Noé, quando o Senhor escolheu Noé e decidiu que ia destruir a terra por causa do pecado do homem que estava demais naquela época. Enquanto Noé construía a arca, que eu não sei aproximadamente quantos anos realmente levou para a construção da arca, Noé esteve pregando para aquele povo e era zombado. Era zombado porque diziam que não ia chover, que ele era louco.
como era que estava construindo uma arca no meio do deserto, no meio onde não existia mar. E ele não deu ouvido, ele continuou obedecendo ao Senhor e construindo aquela arca. Até que chegou o grande dia e Deus mandou ele entrar na arca com sua família. Então, durante a construção da arca, o povo teve muitas chances de ouvir a palavra do Senhor, de se arrepender dos seus pecados, mas pelo contrário, parece que a iniquidade aumentou mais ainda. E esse homem era taxado de louco, como nós, os crentes, hoje somos taxados de malucos, de loucos, de fanáticos. Porque o que acontecia naquela época de Noé está acontecendo hoje. Está acontecendo as mesmas coisas e coisas piores ainda. E nós pregamos o Evangelho, as pessoas falam de Deus, mas as pessoas estão muito ocupadas nos seus próprios desejos do que em ouvir a palavra do Senhor, como se não existisse amanhã, que tem que viver o hoje, curtir, porque como se a vida se resumisse à curtição e à farra. Então, Noé seguiu pregando e falando para o povo que ia cair o dilúvio, que ia chover, que Deus ia exterminar toda a carne sobre a face da terra. E riam dele, e zombavam dele. Eu até imagino ele construindo aquela arca e multidão de gente passava ali como se fosse uma atração de circo para zombar dele e falar que ele era louco, que era maluco, que não ia chover nada, que Deus não ia acabar nada, até que chegou o grande dia. E o Senhor mandou Noé entrar na arca com sua família, e ele entrou, e o próprio Deus lacrou a porta, fechou a porta. Porque o que Deus fecha, ninguém abre. E então começou a chover, e eles imaginaram que era uma chuva comum, como tantas outras. E à medida que o tempo ia passando, e as cidades iam sendo inundadas, e eles correndo para os montes, porque as cidades já estavam sendo cobertas por águas, aí que veio cair na real, e ver que o que Noé falava era a verdade. E aí já não dava mais tempo, não tinha mais tempo, estava tudo perdido. Quanto aquele povo não deve ter clamado e se arrependido de não ter obedecido a palavra do Senhor? Eu acho que milhares de pessoas. Deve ter gritado, Senhor, Senhor, me socorra, mas já era tarde, porque a arca já estava lacrada. Ninguém nem podia sair, nem podia entrar. E a terra foi coberta por águas e toda a carne foi morta, exterminada. Somente Noé e sua família se salvaram porque obedeceram a Deus. Noé era um homem íntegro, antes mesmo de Deus chamá-lo. Deus já via a conduta daquele homem. E foi isso que chamou a atenção de Deus para a vida dele. É assim que tem que ser nossas vidas. E tudo que estava acontecendo naquela época está acontecendo hoje. Deus disse que não ia mais destruir a terra com água. Mas nos dias de hoje, em Apocalipse, quem quiser ler o livro e procurar pesquisar para aprender mais da palavra, vai ver que Deus vai queimar essa terra. Coisas terríveis estão para acontecer, já está acontecendo, coisas estranhas que acontecendo no mundo que a gente às vezes fica sem saber explicar. Notícias chegando de tudo quanto é lado, o Brasil mesmo esses dias assolado por tempestades, o Rio Grande do Sul quase destruído. Em várias partes do Brasil, chuvas torrenciais, inundações. Lá no Marrocos, um terremoto que destruiu quase o país todo. Terremoto terrível que nunca ninguém tinha visto um desses. Lá nos Estados Unidos, no Havaí, uma ilha inteira foi queimada. Em várias partes do mundo acontecendo, né? Guerras acontecendo nesses países aí por fora, na África, no Oriente Médio, sempre tem guerra. A Rússia guerreando com a Ucrânia. Então, tudo isso está na palavra do Senhor, está no livro de Apocalipse.
que lá tem, que vai acontecer essas tragédias ambientais, guerra e rumores de guerra. E o que a gente vê é guerra e rumores de guerra. São as potências do mundo, os países mais desenvolvidos, mais ricos, se enfrentando não diretamente, mas com ameaças, o tempo todo se ameaçando um contra o outro, ameaçando em ter uma terceira guerra mundial, que vai acabar tendo, não sei quando, mas tudo o que o Senhor predisse está acontecendo debaixo do nosso nariz, nossos narizes, e nós não estamos vendo. Ou estamos vendo e não estamos nos dando conta do que está acontecendo. Porque tudo hoje em dia as pessoas acham normal, já não se escandalizam com mais nada, principalmente aqui no Brasil. Parece que aqui o Brasil é o celeiro de tudo quanto não presta, porque tudo quanto não presta que vem de fora aqui é potencializado. E está acontecendo essas coisas, ninguém se atenta, o povo só quer saber de ostentação, de farra e de estar pecando o tempo todo. Tudo agora é normal, ninguém se escandaliza, ninguém acha mais nada errado. É como se diz, a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou a verdade. Porque é assim que esses governantes de hoje querem. Distorcer as coisas, destruir princípios bíblicos, princípios de famílias, para instituir coisas que não convêm. E Deus está vendo tudo isso de lá. Eu acredito, irmãos, que pode até passar a minha geração, mas a geração de meus filhos ou netos não passará sem que tudo isso aconteça, porque é a promessa do Senhor Jesus. Então talvez eu não passe para ver a destruição de tudo, para ver o governo do anticristo. Talvez o Senhor arrebata a igreja dele antes. Mas eu tenho certeza que a geração de nossos filhos ou dos nossos netos verá tudo isso de perto. E é para eles que a gente está pregando, para eles e para as pessoas agora, nesse momento. Que abram seus olhos, se voltem para o Senhor Jesus, porque o fim está chegando. O fim está chegando. Imagine só há 20, 30 anos atrás, você não via essas atrocidades que acontecem hoje. Você andar nas ruas seguro. Hoje não se tem paz de nada. É uma notícia atrás de outra, de assassinato, de tudo quanto não presta, corrupção. O Brasil está jogado, está mergulhado numa corrupção tremenda. E só o Brasil, o mundo também. Então, está chegando o tempo. O tempo que Jesus determinou que tudo isso aconteceria. O Senhor não morreu por nós em vão, irmãos. Imaginem só, qual é o ser humano que sacrificaria seu próprio filho para salvar os seus inimigos? Ninguém. Deus nunca quis sacrifício de humano, nunca pediu a um ser humano que sacrificasse ninguém. Mas ele sacrificou seu próprio filho por amor aos inimigos. Quem são os inimigos? Nós éramos inimigos do Senhor. Mas ele queria reconciliar o homem com ele, para que o homem tivesse comunhão com ele, como tinha antes, na época de Adão. E ele mandou seu próprio filho. Porque sangue de animal nenhum redimiria nossos pecados e nos compraria da mão do diabo. E somente o sangue de um inocente, do próprio Filho de Deus, para nos resgatar da mão de Satanás. E ele deu, e ele fez, sem vacilar. Ele entregou seu próprio Filho para salvar nós que éramos inimigos dele. E hoje, quem não segue o Senhor Jesus, quem não quer saber dele, é inimigo de Deus. Quem não é amigo de Jesus é inimigo de Deus. Quem não quer saber de Jesus não quer saber de Deus. E se torna inimigo de Deus.
para se salvar, meu irmão, você tem que se submeter à palavra do Senhor. Não há salvação além de Jesus, fora de Jesus. Não existe todos os caminhos que levam a Deus, não. Somente um leva ao Senhor. Somente o caminho que é Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Não se iluda com religiões que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Somente o caminho que é Jesus, mediante o sacrifício da obediência, é que leva a Deus. Servir Jesus não é dizer, eu sou crente. Servir Jesus é renunciar aos seus próprios desejos, à sua vontade. Deixar de fazer aquilo que a carne, que você gosta, para fazer aquilo que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus nunca vai agradar o homem. A carne, o desejo. Porque a carne luta contra o espírito. Porque a carne nasceu da terra, do pó. Deus fez o homem do pó da terra. Mas o espírito vem dele. Por isso essa luta entre o corpo, a carne e o espírito. Porque o espírito quer o certo e a carne só quer as coisas erradas. Quando morrermos, a carne ficará aqui na terra, voltará a ser pó. Mas o espírito de quem for salvo subirá para o Pai novamente. E isso é sério, irmãos. Servir a Deus não é se intitular crente, que hoje virou moda. Eu sou crente. Você vê tantos cantores dizer que é crente, mas não deixa as práticas mundanas. Não deixa de cantar música mundana. Não muda suas vestes. Servir a Deus é renunciar a si próprio. A própria palavra dele diz, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Somente assim tu serás chamado de servo. Um título de crente, um título, nisso não salvará ninguém. Na época de Jesus, os sacerdotes eram sacerdotes, tinham títulos, mas eram os homens mais pecadores que tinham. E por isso Jesus não quis saber deles. Jesus foi atrás daqueles que estavam no mundo doentes, no pecado, que quando ele falava, eles paravam para ouvir e a palavra do Senhor tocava o coração deles e mostrava o erro deles. Mas os sacerdotes, os religiosos se achavam perfeitos e achavam que não tinham pecado, somente os outros tinham pecado e eles não. Mas Jesus disse e mostrou a eles que se eles não mudassem, eles não se salvariam. E foram justamente esses intitulados que crucificaram o nosso Jesus, o nosso Deus. Mas não foram eles, porque Jesus veio para isso. Se Jesus não se sacrifica por nós, a humanidade já estaria toda condenada. Mas ele se sacrificou, deu seu sangue para nos resgatar. E tudo que ele pede em troca, irmãos, é obediência. É que você o sirva. As pessoas têm uma mania de achar que a vida de um cristão é uma vida chata, uma vida... Não existe alegria maior do que servir ao Senhor. Somente quem experimenta sabe o quanto é bom e prazeroso servir ao Senhor. Mas as pessoas querem se divertir à base de bebidas, drogas, cachaças, coisas ilícitas, buscando uma alegria que não existe. E quando passa o efeito dessas coisas, o vazio vem, porque sabe que o espírito se entristece e o corpo paga o preço. Venham para o Senhor enquanto é tempo, porque os sinais do fim dos tempos estão aí. Não vê quem não quer. Não seja mais um ao qual Jesus acha que Jesus veio e não se sacrificou por ti. Jesus se sacrificou pela humanidade toda. E a única coisa que ele pede é que você venha e o obedeça. E o sirva. Porque o Senhor é manso e o jugo dele é leve. Venham para o Senhor Jesus enquanto dá tempo. Porque vai chegar o tempo
em que as pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus, não vai ter quem pregue. Vai chegar tempo em que as pessoas vão querer ir para a igreja e elas vão ter tudo fechado, queimadas, derrubadas, e não vai ter quem pregue. A palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo está aí batendo na porta de todo mundo, para quem quiser. Já existem países que pregar o Evangelho já foi criminalizado, é crime, mas no Brasil ainda é fácil ouvir a palavra. Está acessível a todo mundo. Não vem quem não quer. Venham, irmãos, enquanto é tempo. E essa foi mais uma palavra. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, comente. E até um próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.